Olá, no ar o Observatório Literário, programa da TV Alesp em parceria com a Casa das Rosas. A gente abre esta edição com a entrevista de Reinaldo Damasio com o criador do selo Demônio Negro, o Vanderlei Mendonça. A edição dos livros da editora dele é convencional. A diferença está no acabamento, você vai gostar. E tem também a conversa que o Frederico Barbosa teve com o poeta Rubens Jardim, além da agenda cultural com toda a programação da Casa das Rosas. Fique agora com os clássicos da literatura e conheça um pouco da história de um poeta carioca, Olavo Bilac. Salve! Estamos aqui de novo com os clássicos do programa Observatório Literário. Hoje vamos falar de um dos poetas que, vivos, foi dos mais celebrados e dos mais homenageados desse país. Curiosamente, alguns anos depois da sua morte, a sua imagem foi sendo desgastada, digamos, pelos modernistas que sempre o viram como um poeta, digamos, menos qualificado. No entanto, esse carioca, que nasceu em 1865, chamado Olavo Braz Martins dos Guimarães Bilac, certamente é um dos poetas que mais conheceram a carpintaria do verso na história da literatura brasileira. Nascido no Rio de Janeiro, Olavo Bilac iniciou, aos 15 anos de idade, o curso de medicina, mas o abandonou pelo de direito, que também não concluiria. Dedicou-se com afinco ao jornalismo. Escreveu durante anos crônicas e artigos diários para diversos jornais. Olavo Bilac não conseguiu dar seguimento a esses cursos, seja de medicina, seja de direito, e realmente foi um dos escritores que mais se dedicaram a transformar a profissão de escritor numa profissão digna nesse país. Ele escrevia crônicas para 5 jornais, num determinado momento, diariamente. E não era como hoje, que o cidadão escreve uma crônica, é publicada no jornal e são reproduzidos essas crônicas, esses textos, em vários jornais diferentes. Não, ele escrevia uma crônica para cada jornal em que ele publicava a sua crônica. Então houve época em que ele escrevia 5 crônicas por dia, né? É uma produção realmente impressionante, né? Olavo Bilac participou ativamente de campanhas cívicas, escreveu a letra do hino à bandeira, que é muito conhecido, e dedicou-se à educação, escrevendo poemas infantis e livros didáticos. Muita gente lamenta a participação dele na campanha do serviço militar obrigatório, né? Mas foi o Olavo Bilac um daqueles que propugnaram essa ideia de que todo jovem brasileiro tem que se alistar. E ele fez campanha para isso. Ele também publicou livros infantis, didáticos, procurando educar a população para a leitura. Seu primeiro livro, Poesias, foi publicado em 1888 e traz como abertura o poema Profissão de Fé, o hino do parnasianismo brasileiro, em que compara o poeta a um ourives, que trabalha minuciosamente as joias em ouro e prata. O parnasianismo se iniciou na França e tem como grande característica a ideia de você minuciosamente construir um poema com palavras raras, com construções insólitas, ou seja, a ideia de que existe na carpintaria da poesia algo muito sofisticado, muito delicado, e os poetas parnasianos se dedicavam a fazer uma obra, digamos, de grande técnica, de grande apuro formal. Então, esse formalismo e uma certa tendência a fazer uma poesia mais impassível, menos apaixonada como a poesia romântica, são características muito importantes da poesia parnasiana. Após a sua morte, do Olavo Bilac, que aconteceu em 1918, foi publicado o volume A Tarde, em 1919, que reunia boa parte da sua produção poética. A poesia de Bilac, como em alguns sonetos da série Via Láctea, afasta-se com frequência do ideal parnasiano da objetividade e da impassibilidade. Envereda pelo sentimentalismo mais descarado, falando mais de sentimentos abertamente. Explica-se, portanto, como teria se tornado o poeta parnasiano mais popular do Brasil. Seu funeral no Rio de Janeiro foi acompanhado por uma multidão
de admiradores. Ou seja, um poeta que se tornou realmente uma grande figura pública, né? Tanto pelas campanhas cívicas, quanto pelo trabalho dele como jornalista, publicando textos em jornal, cotidianamente, sempre empenhado em fazer um trabalho melhor na literatura. Olavo Bilac, quando morreu, tinha todos esses admiradores, e a partir de 22, com a chegada do modernismo, o parnasianismo acabou sendo muito criticado, né? E o nome do Olavo Bilac muitas vezes aparece como sinônimo de algo requintado demais, ou falso, ou uma poesia que deve ser combatida. É uma pena, porque realmente é um poeta que tem uma série de textos, de sonetos, belíssimos, e que devem ser apreciados naquilo que tem de melhor, ou seja, a capacidade de construir um poema em detalhes, minuciosamente, de fazer aquilo que ele dizia que o poeta devia fazer, ser um ourives, praticar a arte de construir joias com as palavras. E essas joias, certamente Olavo Bilac sabia produzir como poucos na história da literatura brasileira. A um poeta. Longe do estéril turbilhão da rua, Beneditino escreve. No aconchego do claustro, na paciência e no sossego, trabalha e teima e lima e sofre e sua. Mas que na forma se disfarce o emprego do esforço e a trama viva se construa de tal modo que a imagem fique nua, rica mas sóbria, como um templo grego. Não se mostre na fábrica o suplício do mestre, e natural o efeito agrade, sem lembrar os andaimes do edifício. Porque a beleza, gêmea da verdade, arte pura, inimiga do artifício, é a força e a graça na simplicidade. Para os leitores apaixonados pela obra de João Cabral de Melo Neto, ou simplesmente apaixonados por poesia, a leitura dessa obra inacabada, deixada por ele, é uma verdadeira descoberta. Chama-se Notas sobre uma possível casa de farinha, que foi um auto que o João Cabral deixou incompleto, assim como foram os projetos do Morte e Vida Severina, ou Alto do Frade, em que ele pretendia escrever a história em versos de um conflito entre os trabalhadores de uma fábrica de farinhas, né, de uma casa de farinha, e os patrões. Então ele foi fazendo as anotações, as pesquisas para realizar essa obra, chegou a escrever alguns trechos, mas essa obra ficou inacabada. Ele já estava perdendo a visão, e um dia ele chegou para a filha, a Inês Cabral, e disse: filho, olha, a cegueira vai me impedir de completar esse trabalho, eu vou deixar com você e você vê o que você faz com isso algum dia. Ela guardou esse material, eram umas cadernetinhas escolares, com um monte de anotação, recortes e tal, e muito tempo depois já do poeta morto, ela retomou esse material e percebeu que tinha ali uma preciosidade. Na verdade, é uma quase obra do João Cabral, ou uma não obra do João Cabral, comparado com todos os trabalhos maravilhosos que ele deixou publicados e finalizados de poesia. Porque é um trabalho que mostra o processo de criação do poeta, né? Então, como que ele concebia os personagens, como que ele construía a narrativa, a trama do poema, e como ele ia, aos poucos, em cima dessas anotações, desses apontamentos, montando o seu poema, construindo a poesia, que seria uma poesia longa para ser recitada ou ser encenada, como o grande clássico que ele escreveu, que foi o Morte e Vida Severina. Então, para quem gosta da poesia do João Cabral e se interessa também para conhecer um pouco do processo criativo, né, daquele momento bastante singular que está no início de cada obra dos grandes poetas, esse livro acaba sendo um documento precioso, e porque o leitor acompanha, né, passo a passo essa luta, esse trabalho de construção de uma obra que infelizmente a gente não viu completa, mas que serviu agora publicada como uma lição de poesia, uma lição de trabalho com a poesia feita por um grande poeta como foi o pernambucano João Cabral de Melo Neto.
No próximo bloco, a gente confere a entrevista com o poeta Rubens Jardim. A gente volta já já. Frederico Barbosa conversou com um dos poetas mais significativos da década de 1960, Rubens Jardim. Confere aí. Salve! Estamos aqui em mais uma edição da nossa entrevista com o escritor e vamos conversar hoje com Rubens Jardim, um dos poetas mais significativos que surgiram em São Paulo na década de 60 e até hoje um grande batalhador pela poesia. Rubens, muito obrigado por você ter vindo aqui, né? E vamos conversar um pouquinho sobre poesia, coisa que, né, a gente gosta muito. Gosta bastante, né? Bom, como é que é isso? Você começou a escrever poesia como? Qual foi a sua motivação para começar a escrever poesia? Você é daqui de São Paulo mesmo, né? Aqui em São Paulo. Eu lembro que das primeiras experiências, inclusive que remete à oralidade, foi algo que aconteceu na minha família e acontecia com frequência. Que era minha tia Conceição, ela declamava, e declamava muito bem poemas. E ela conhecia um leque de autores muito expressivo. Pra você ter uma ideia, ela declamava, por exemplo, Castro Alves, Navio Negreiro, inteiro. Além de Fagundes Varela, de outros poetas. Então o negócio dela eram os poetas românticos. Românticos, exatamente. Álvares de Azevedo, alguns parnasianos, como o Bilac, né? Como aquele... Raimundo Correia. Raimundo Correia, Pomba. Isso aí. E aquilo me marcou muito, porque ela declamava com muita propriedade. E é coisa da infância, né? Aquilo, essa forma de encantamento, de ruptura, né? Que estabelecia em reuniões familiares, aquilo ficou sendo absorvido, né? Por mim quando criança, e foi repercutindo, até que na adolescência eu manifestei muito desejo de ler poesia, comecei a ler poesia. Um autor que quer dizer, como consequência da própria tia Conceição, que eu fiquei muito apaixonado, e li a obra dele, acho que quase que completa, poética, a poesia pelo menos foi, e li alguma coisa de prosa também, do Álvares de Azevedo. Fiquei apaixonado pela obra dele, e adoro ainda hoje. Eu sou muito ruim de memória para memorizar, decorar alguns poemas, né? E o Álvares de Azevedo, eu lembro de trechos de poemas, que é coisa mais ou menos rara e incomum. Eu vou até falar para você o trechinho que veio à tona agora. Se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos, minha triste irmã. Minha mãe de saudades morreria, se eu morresse amanhã. Isso de um jovem que morreu com 20 anos de idade, né? Agora tem uma coisa interessante, não sei se você já pensou nisso, o Álvares de Azevedo, a rigor, é o primeiro grande poeta brasileiro nascido em São Paulo. Né? Ele nasceu em São Paulo, que o pai dele era estudante da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, da primeira turma. Né? Ele cresceu no Rio de Janeiro, mas ele nasceu aqui em São Paulo. Então é interessante isso, porque a gente tem aí um grande poeta, começou aqui, nasceu aqui, viveu aqui boa parte da sua vida produtiva. Essa coisa de ler, então, em voz alta, poesia, você acha que é muito importante para a formação das pessoas, né? Eu acho, porque assim como teve essa consequência direta em mim, eu sinto até hoje, às vezes até em outro veículo, por exemplo, eu lembro de um filme, evidentemente eu não lembro o nome, claro, né? Acho que é 4 Funerais e alguma coisa assim, não sei ao certo. Não, acho que é um casamento e 4 funerais, que tem um poema do Alden. Isso, daí tem um poema
que é dito, falado no filme, eu acho um momento assim maravilhoso. E eu sinto muito que o 4 casamentos e um funeral. Isso, que o poema ilumina, na verdade, em diferentes manifestações artísticas, o poema estando lá presente, num espetáculo teatral, tem uma deixa de não sei o quê, até nessas coisas de novelas, de TV, etc., eu acho que o poema sempre ele estabelece uma ruptura, como se fosse um atalho, uma explosão luminosa, né? E pá! Ele corta caminho, né? E te joga lá, na presença da coisa. E essa coisa está dentro de você, no fundo, né? O poeta é um articulador dessa coisa meio invisível, né? E que nos comove e nos coloca frente a algo que estava lá enterrado, sei lá, uma coisa por aí. Né? Adorei isso, uma explosão luminosa. Você estava falando que na adolescência você começou a gostar de ler poesia, decorou até os poemas do Álvares de Azevedo. Isso foi quando? No final dos anos 50? Isso, E era uma época que o Brasil estava livre, né? Uma época de grande movimento nesse país. Você gostava desses poetas que a tia Conceição gostava, mas também... E os modernos? Você lia os modernos? Sim, já estava através de um outro tio, meu tio Dirceu, que era Ele teve uma carreira científica, acadêmica, né? Ele era geógrafo. Ele chegou a ser diretor da Faculdade de Ciências Econômicas aqui em São Paulo, tal. E ele era inclusive ele escrevia poemas. E ele gostava muito de literatura, de poesia particularmente. E ele foi uma espécie de iniciador com os autores contemporâneos, modernos, tipo Drummond, Bandeira, que ele já havia lido, e ele nos me seduzia alguns outros primos, parentes, com essa linguagem que rompia, né, com aquela coisa, o andamento rítmico, né, e a coisa mais livre, inclusive aquele poema do Drummond, que a gente, antigamente, eu mesmo ficava espantadíssimo. Isso é poesia, né? No meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Perfeito. Agora, quando você começou a escrever poesia? Foi mais ou menos por essa época, com 15, 16, 17 anos, comecei a escrever algumas coisinhas lá. E esse nível doméstico, né? E era, na verdade, uma tentativa de revelação desse atrito que a gente tem, né, na adolescência, nessa passagem, né, de contato com o mundo, com as pessoas. Você está saindo daquele universo protegido, né, da mamãe, da família, do papai, e já está partindo para o embate, né? Claro que aquilo assusta a gente, você tem medos míticos, né? E, sei lá, você escrever, no meu caso particularmente, era uma forma de catarse, era uma forma de revelação dessas dúvidas, desses espantos, dessa coisa meia assombrada, né? E como é que você conheceu os seus companheiros de geração de poesia? Essa coisa foi acidental, bem acidental. Quer dizer, eu continuei escrevendo essas coisas dessa forma familiar, doméstica, mostrava para pessoas da família, né? E não saía disso. Após algum tempo, eu conheci o Lindolf Bell, numa coisa completamente acidental. Eu já conhecia livros dele e do pessoal que o Masao Ono editava. Eu comprei livro do Bell, comprei livro da Antologia dos Novíssimos. Essa eu tenho até hoje. A do Novíssimo saiu em 60, 61. Isso. E então eu já tinha livros dessa moçada. E eu tive contato com o Bell, de conhecer o Bell, acho que em 64 ou 65. E foi interessante porque eu estava
um parente meu, um outro tio, o Walter, ele era amigo de um ator que estava fazendo Noite Vazia. Daí ele nos levou lá, eu, minha irmã, primos e não sei o quê, para assistir no estúdio da Vera Cruz, em São Bernardo. Levou a gente lá para assistir filmagem, não sei o quê. A gente foi lá, tá, beleza. Acabamos fazendo amizade com o Walter Hugo Cury, com a Norma Veiga. A gente saía, jantava juntos e assistia. Aliás, A Noite Vazia é um filme belíssimo, né? Um filme belíssimo, Noite Vazia, que retrata São Paulo aqui no início dos anos 60 de uma forma magistral. Linda, fotografia bela, né? Muito bem pontuado, o ritmo, tudo. Daí, quem me apresentou, o Bel, o pessoal da Noite Vazia foi, depois de filmagem, e eu estava no meio de bicão, a gente foi num coquetel, num teatro. E o Lindolf Bell estava lá. Daí o Walter Hugo Cury me apresentou o Lindolf Bell, daí a gente começamos a conversar, daí fomos nos tornando amigos. Daí, a partir disso, a gente foi estreitando. Daí eu mostrei coisas que eu estava escrevendo a ele e tal. Fui vê-lo em recital no Teatro de Arena e fiquei abismado. Porque, até hoje, eu acho isso. O Bel, ele, como declamador de poemas, no meu modo de sentir, de perceber, né? Eu não tenho capacidade analítica dessas questões, é uma coisa impactante, né? Eu considero o Bel a melhor pessoa lendo poesia que eu já vi e ouvi. Depois eu acho que é o Abu Janra e a Maria Bethânia. Mas o Bel eu acho uma coisa impressionante. Eu me lembro assim ele sozinho no Teatro de Arena, e eu moleque, né? Jamais poderia imaginar que eu estaria algum dia ao lado daquele declamador, eu, falando alguma coisa perto daquele monstro sagrado, né? E, no entanto, isso acabou acontecendo. E vocês fizeram um movimento muito importante chamado de catequese poética, né? Aqui é a antologia, né? Que reúne os poemas. E como é que era esse movimento Catequese Poeta? Está fazendo 50 anos agora, 64 que começou? 64. Né? Tem alguma coisa a ver com a Redentora? A Redentora. Foi logo depois da Redentora. Sei. Logo depois do golpe militar, o Lindolf Bell, que tinha necessidade, tinha vontade de reconduzir, né, o poema e o poeta de volta à comunidade, essa reaproximação entre poeta e povo e tal. Ele começou a catequese poética sozinho numa boate em São Paulo. Ela, Cravo e Canela, na rua da famosa Major Sertório, onde também havia um bar da época fantástico, que era o João Sebastião Bar. Sim, não é da claro. tua geração. Não, mas já ouvi falar. Já ouvi falar. Já ouvi falar. E ele começou lá, sozinho. Depois fez alguns outros recitais também sozinho, em alguns outros lugares. Mas o que caracteriza de algum modo, e que une quase toda a geração, né, de 60, evidentemente, exceto os formalistas, os grupos que estavam mais na base da experiência mais formal, que é o concreto, mas que é o pessoal que é anterior, dos anos 50, mas que nessa época estavam no apogeu, bem como o Mário Chamico, o grupo da Poesia Praxis, né? Que também nessa época estava muito em evidência. Mas os outros poetas, todos da geração, o Álvaro Alves de Faria fez o Sermão do Viaduto, o Eduardo Alves da Costa, o Carlos Sullier do Amaral, eu participei também de um sermão da Praça da Sé, sermão poético da Praça da Sé, em 65. Eu ainda não estava como integrante da catequese poética. Eu ainda estava girando solto, e daí tive a honra de participar do Comício Poético da Praça da Sé, que foi organizado por com a participação deles todos. O Bel não participou, mas o Carlos Sullier, o Álvaro, o Eduardo Alves da Costa,
a Clarice Jaci, um pessoal da época. Agora, então, uma das características que eu acho que é basilar desse grupo todo, dos poetas, eram todos independentes, ninguém fazia parte de grupo nenhum, exceto o Bel, que criou esse viés, né, de sistematizar, de algum modo, a assiduidade do poeta, da presença do poeta em relação ao povo, nas escolas e nos lugares mais imprevisíveis, desde boates, livrarias, espaços tradicionais, mas sindicatos, teatros. A gente fez, e como todos os poetas também tinham esse viés da oralização da nossa geração, mas era uma coisa mais episódica. E o que, de algum modo, faz com que a catequese tenha conquistado tanta visibilidade e foi a dedicação extrema, absoluta do Bel, que tinha a disponibilidade de se sacrificar, digamos, em termos de vida pessoal. O Bel morava eu lembro do Bel morando em garagem, sabe? Garagem na rua Aurélia, Clélia. Uma garagem de automóvel, então ele morava em quarto de pensão, sabe? É um cara que batalhou muito em prol e pela poesia, que acreditava nisso e de uma maneira absurda. E ele tinha alguma coisa também desse comportamento germânico, de acordar cedo, ir para as escolas, universidades, batalhar pela poesia, entendeu? Legal. Então, eu acho que a catequese deve, quer dizer, sem dúvida nenhuma, a qualidade. Não vamos discutir qualidade, a qualidade da poesia dele é inquestionável, mas a qualidade da declamação dele, ele era muito bonito, alto, loiro, olhos azuis, e dizia bem a beça poema, e com essa responsabilidade de assumir uma infinidade de compromissos e comparecer e não faltar nenhum. Teve época de semana que a gente tinha 3, 4 recitais numa semana, e o Bel tinha mais, porque o Bel daí ele ia de manhã numa faculdade, à tarde, não sei, uma loucura. Vivia para isso mesmo. Vivia por isso. Agora é interessante que é um momento basicamente posterior ao golpe militar, um momento triste nesse país, mas um momento em que a poesia parece buscar a praça, né? Curioso no que você falou, a gente já discutiu essa questão do nome catequese poética, que tem gente que não gosta muito, alguns amigos nossos, mas assim, na época já não tinham gostado e tal. Mas é interessante, você falou que também que tinha o sermão, né? O sermão da praça, o sermão do viaduto. Parece algo como se os poetas valendo desses termos religiosos para se validar, de certa maneira, ou para ir para a praça contra a ditadura. Evitando as violências e as arbitrariedades. Bem possível, interessante. Essa observação tua. Nunca tinha pensado nisso, mas agora que você está... Alguma coisa como se cobrindo disso para não eram comunistas. Evitar um confronto, essas por coisas exemplo, todas. Não eram comunistas, eram pessoas que estavam... Legal. E você participou muito ativamente desse processo. Isso arrefeceu um pouquinho em São Paulo, né? Pelo menos. Essa ideia das pessoas falarem poesia. Talvez a geração seguinte não tenha levado isso adiante durante muito tempo. Hoje em dia tem uma volta. Loucura. Voltou total, né? Nunca vi tanta atividade de leitura de poesia em todos os lugares do Brasil, né? Em São Paulo, a agenda é uma coisa absurda. E no Brasil todo, através da internet, eu recebo coisas de amigos, poetas e tal, em todo o Brasil. Talvez a gente possa dizer que esse sonho do Bel ainda não se concretizou inteiramente, né? Claro. Mas eu acho que é interessante até a gente pensar, e até nessa recuperação do trabalho do Bel que você tem feito, que tem sido tão importante, por exemplo, na organização
dos eventos aqui na Casa das Rosas em homenagem aos 50 anos da catequese poética, né? E a sua obra, você foi publicando poemas ou parece que você parou um tempo aí de publicar, ficou um tempão? Fiquei uns 30 anos aí em silêncio. E o que é que te motivou? Sou poeta menor, é um ribeirãozinho de águas, pouca água aqui. Menos é mais. Opa! Mas veja bem, você ficou um tempão sem publicar e você publicou os poemas reunidos, né, basicamente seus, no livro Cantares da Paixão, né, que é a editora Arte Pau Brasil, Rubens Jardim. Esse livro foi publicado quando, Rubens? 2008. 2008. O que te levou a querer voltar, digamos? Você sente um pouco essa mudança de cenário? Como é que é? Não, na verdade é o seguinte, essa questão de escrever e essa questão da poesia é como um vício, você não abandona nunca, né? É uma tragédia eterna. Então, embora não tenha saído do circuito editorial, até porque, de certa forma, o que me compensava, o que me valia no meu modo de entender e de sentir, e o que eu gostava, era a questão da oralização, da declamação do poema, da reunião das pessoas. Esse era o viés que a catequese poética me oferecia e do qual eu nunca consegui me libertar, porque o livro mesmo, eu acho que o livro, com a publicação desse, isso mudou. Esse meu entendimento um pouco radical arrefeceu um pouco, porque eu vi que publicando um livro as coisas acontecem devagar, elas caminham, não é que você vai vender os livros, e vender também não é tão importante. O importante é que o livro exista, que ele esteja na mão de alguns leitores, alguns amigos, alguns críticos. E então há um desdobramento que eu não esperava ocorrer. Esse aí surgiu porque o Willer, ou mais alguém, o Sullier, que eu fiz algumas leituras juntos, daí ele falou, pô, você tem que publicar de novo, né? E daí eu comecei a atender esse tipo de sugestão, e até que encontrei o Gadelha, que é um poeta também, daí conversei com ele, até que saiu o livro. Ficou um livro muito bom, muito bonito, inclusive, com um trabalho gráfico muito interessante, né? É uma pena que a ideia desse livro, basicamente, seria, de algumas partes, de fazer, concomitantemente ao lançamento do livro, uma exposição desses poemas visuais, sei lá, essa coisa ilustrativa, né? Como fossem banners ou posters, né? Agora, e hoje em dia também tem uma coisa importante, né? Eu acho que na mudança de cenário nessa cidade, a gente fez um levantamento aqui na Casa das Rosas, e nós encontramos cerca de 100 saraus sendo feitos semanalmente na cidade, na Grande São Paulo, né? Então, assim, tem basicamente 3 saraus por dia que você pode ir, que as pessoas estão declamando. Existe um retorno a isso. E nesse retorno, existe também uma valorização do trabalho que vocês fizeram na década de 60 e que continuam fazendo, né? Quer dizer, eu acho que o trabalho dos poetas hoje tem muito de resgatar aquilo que vocês já fizeram e dar uma continuidade, que houve de certa maneira, essa ruptura. Mas na verdade essa coisa da oralização, ela vem desde sempre, né? A oralização do poema e tal. Então, a catequese ou o BEL, essa questão da oralização, que eu também tenho uma predileção muito forte, ela atende, na verdade, esse chamado mais primário, né? Do poético, da poesia, né? A poesia só existe na palavra, na fala, né, também, né? Exatamente. Olha, Rubão, muito obrigado, Rubens Jardim, é difícil agradecer, e você sabe que a gente está sempre valorizando aí esse trabalho que você fez e faz pela poesia,
né? E eu quero agradecer essa sua participação. Tenho certeza que para a nossa audiência aqui foi uma coisa muito significativa ouvir o seu trabalho e saber que você está aí ainda batalhando, levando adiante essa ideia, né, da poesia viva para as pessoas. Obrigado pelo seu trabalho e por estar aqui hoje conosco. Eu é que agradeço, companheiro. Sou o Vanderlei Mendonça e estou no... Observatório Literário, desculpa. Reinaldo Damasio conversa agora com o poeta, editor, tradutor e criador do selo Demônio Negro, responsável pela edição de livros com acabamento artesanal. Confira. Então, o Observatório Literário recebe hoje o poeta, editor, tradutor Vanderlei Mendonça, criador e editor do selo Demônio Negro e que faz edições artesanais, plaquetes, edições sob demanda e tem hoje um espaço literário no centro da cidade bastante concorrido, bastante movimentado, que reúne pessoas interessadas em literatura, poesia, teatro, música, sempre com eventos de boa qualidade, que é o Espaço Literário Russardos. Vanderlei, obrigado por conversar com a gente. Eu que agradeço a visita aqui. E então, a gente gostaria de saber, né, o público do Observatório Literário, por que dessa sua opção pelas edições artesanais, né, que são edições bem cuidadas, muitas delas com acabamento feito à mão, né? Você é um especialista nesse tipo de trabalho, um dos grandes conhecedores de artes gráficas no Brasil, e que faz um trabalho muito refinado e quase que fora do mercado, né, ou do grande mercado. Por que você optou? Como é que foi a opção por esse tipo de edição? Bom, inicialmente foi por desenvolver todo um trabalho com tipografia, estudando tipografia, fazendo cursos fora do Brasil, e eu montei o projeto para experimentar a minha própria prática tipográfica, né? Mas eu também sou um grande admirador das novas tecnologias, e a ideia de montar um projeto literário, um selo, basicamente dedicado à poesia e à prosa experimental, foi colocar em prática o projeto tipográfico e toda a arte gráfica que eu adquiri em 20 anos de estudos, e também por pensar que o lugar da poesia não só é o livro de qualidade, o livro que resgate a arte gráfica como arte mesmo, mas também uma produção quase que por demanda, né? As altíssimas tiragens de poesia são muito raras, não aqui, mas em quase todo o mundo. Então, e a gente vê, estou com alguns exemplos aqui, né? Você fez essa edição do Pedra de Sol, do Otávio Paz, e que o acabamento desse vídeo de edição você faz à mão, né? Sim, como é que é o processo? Sim. Normalmente eu imprimo as capas, né? No começo eu imprimia miolos também. Hoje eu faço um mix de tecnologias. O acabamento sempre é manual, muitas vezes costura, colagem e montagem de capa. A impressão ou é tipográfica ou é hot stamping. E os miolos são impressos com tecnologias contemporâneas, digitais, né? Eu particularmente não gosto de offset, não pela tecnologia, mas pela qualidade da impressão mesmo. Gosto mais da impressão digital do que do offset, mesmo para altíssimas tiragens, que hoje já é quase uma realidade, né? Então o livro é montado manualmente, e nesse caso aqui, Pedra de Sol, do Otávio Paz, que tem uma tradução belíssima do poeta Horácio Costa,
foi impresso por mim e em hot stamping, que é o sistema mais adequado para impressão sobre tecido, né? Isso fica também, você acaba criando um padrão, né, de design que é bastante característico. As pessoas já identificam quando vem e sabem que é uma criação tua, do Demônio Negro, né, um projeto quase que personalizado, né, que Exato. tem a ver com a singularidade da poesia também, Sim, né? sim. Eu, particularmente, como designer, tenho a influência da minha outra atividade como tipógrafo, né? Então, todo o meu design é uma composição de tipos, né? É até difícil, claro, é um projeto particular, tem a ver com o que eu penso sobre o design do livro, e eu gosto muito, particularmente, gosto muito de fazer isso, né? E eu acho que o livro de poesia tem que ter um suporte à altura da poesia, né? Acho, às vezes, alguns projetos contemporâneos que envolvem imagem distanciam demais do conceito, da ideia da letra, né? O mau uso dos tipos, as composições débeis e essas coisas todas. Acaba pasteurizando um pouco a edição e fica igual a qualquer outra coisa. E como você falou, acaba criando uma identidade, porque é a minha própria identidade como designer. Né? Em termos de mercado, Vanderlei, acaba sendo uma alternativa interessante, né? Porque você faz edições sob demanda, quer dizer, adequada para um público que é especializado, que é o público de poesia, né? E que você não tem grandes riscos, digamos assim, né? De fazer grandes tiragens e ter encalhe, ou ter um investimento desproporcional para a edição, né? Ela vai, digamos que, se pagando à medida que ela vai encontrando os leitores, é isso? Exato. Na realidade, é bem simples. Eu acredito muito que toda a produção industrial de qualquer setor, ela tenha hoje uma tendência à demanda, né? Então, ela atende a uma demanda específica. E não é diferente com o livro, né? Hoje é muito raro impressões de milhões de livros. Não existe mais porque os sistemas se tornaram quase autônomos numa produção just in time, né? No meu caso, embora eu use sistemas mais antigos, mesclado com sistemas modernos, a montagem manual é trabalhosa e um pouco mais demorada. Mas, ao mesmo tempo, eu posso repor isso sempre. Como eu domino o processo e cuido do processo, há casos de editoras de médias e grandes que fazem 1.500 ou até 3.000 exemplares e, após um certo período, não imprime mais, a edição fica esgotada. Embora eu continue imprimindo tiragem de 50 exemplares em média, elas são constantes, né? Há livros como o do Otávio Paz, que eu fiz contrato com a herdeira, a viúva dele, para imprimir 500 exemplares, e foi em lote de 50 ou 100, variando, né? Há outros casos que eu imprimo 200 às vezes, né? 220 já foi o recorde de um livro do Augusto de Campos. Também todo montado manualmente. Há uma reedição dos Poemóveis. Aliás, é um grande clássico da literatura, da poesia brasileira contemporânea, né? Então, eu estou sempre reimprimindo. Hoje, há casos de livros que eu... primeiro, a pessoa solicita um exemplar, me escreve por e-mail ou por a página no Facebook, solicita um exemplar, eu monto para essa pessoa. Tem uma coleção nova de raridades, como o Lance de Dado do Mallarmé, é uma reimpressão da primeira edição litográfica, né? Então, que mistura também várias técnicas com acabamento e a capa tipográfica. E é interessante também, né, destacar que é uma edição que tem as correções do próprio Mallarmé, né? Sim. Correções do autor no poema. É uma coisa, né, para estudioso, para tradutores. Então, poetas também. Poetas, claro, que queiram ver a primeira edição. Então, a gente reimprimiu o miolo e o acabamento é montado manualmente. Então, quem solicita, eu faço em seguida, tanto
livro como o Poema Obelis ou como o Lance de Dados, o Cupo de D, de Mallarmé, né? O meu estoque é muito pequeno, né? Às vezes eu reimprimo lote de 10 livros apenas para mantê-lo, mas o catálogo é sempre ativo, né? É interessante porque ele tá sempre vivo, né? Você vai fazendo de poucos e ele não se esgota, Exato, né? exato. E tem esse cuidado de estar sendo quase que feito especialmente para aquele leitor, né? Exato. É digamos, um valor a mais que faz parte da edição, né? Exato. Que está incluído. Mas você faz também plaquetes, né? Que são edições mais simples, digamos assim, mais modestas, mas também muito bem cuidadas, Pois como é. essa do Beckett, do Verlaine e do Bukowski, entre outras, né? E que são edições também baratas e sempre associadas com um evento, né? Com um sarau, uma peça, uma leitura dramática. Na realidade, as plaquetes, elas funcionam como libreto de um evento, né? Como eram nas óperas, ou ainda são, né? Esse caso aqui, a pedido do meu amigo e tradutor André Valias, eu refiz os bibliosonetos Verlaine, né? Que é uma edição raríssima, né? A primeira vez traduzida para outra língua também. Descobrimos depois que só havia uma outra tradução para o tcheco. Assim como Beckett, Robert Johnson, que nós já fizemos, Cage, David Lynch, né? É interessante que vocês acabam, nesse caso também, recuperando às vezes alguns textos que estão fora de circulação ou não tinham sido traduzidos ainda para o português, né, no Brasil. No caso do Lynch é uma coisa muito rara, porque ninguém nem sabia que ele também é poeta, né? Então era para mostrar mais isso. Claro, outra faceta. Uma outra faceta de um artista. E nas canções do Robert Johnson foi um exercício de amigos tradutores, né? Cada um traduziu foram só 3 canções. Outros amigos tocaram e nós fizemos um evento em homenagem uma noite de blues lá no nosso espaço. E você falou, então, aproveitando que você citou aí o espaço, né, onde esses eventos acontecem e que tem toda essa ligação com trabalho editorial, com literatura, com arte, com música, teatro, expressão, né, várias expressões de arte. Claro que sempre a poesia um pouco que costurando esses eventos, né? Queria que você falasse um pouco desse espaço, que é um espaço de certa forma inédito em São Paulo, né? Ou em algum sentido também pioneiro, por ser um espaço aberto para produção e difusão de literatura e poesia especificamente, né? O Hussaros é um clube literário, né? Lá funciona um bar-café, né? Um pequeno teatro, um palco para apresentações de livros, recitais, saraus. E funciona também os nossos selos literários e de amigos que estão lá conosco, né, utilizando o espaço. É um espaço dedicado às pequenas e microeditoras. Há uma livraria também toda baseada nesse conceito, né? Amigos poetas independentes deixam lá seus livros que acabam servindo de showroom, né? Obviamente que os livros das nossas editoras, nossas microeditoras estão à venda lá. O selo Demônio Negro, o selo Edite, que eu toco com o Marcelino Freire, a Dobra Editorial, a editora Patois. Então, com o tempo, isso vai ampliando e a cada dia chega mais coisas. Muito interessante que recentemente recebemos livros de poetas que tocam um projeto semelhante em Vitória, no Espírito Santo, a editora Cousa. Recebemos do Maranhão, de São Luís, né? Bastante gente. Recebemos de Teresina poetas que mantêm lá revistas literárias. E por aí vai. E cada vez mais outros que vão nos procurando e a editora fazendo, a livraria fazendo essa função, né? Com espaço dedicado à produção independente. Sinceramente, é realmente isso. E tem também uma produção intensa de eventos, né? Ligado com literatura, com livro, com essa produção independente, né? De música, teatro, sarau, também é um espaço que está aberto para essas manifestações também. Claro, o espaço é aberto, qualquer pessoa pode visitar,
Pode se simplesmente associar, ir lá tomar um café, pode ser sócio e participar das atividades, comprar os livros que não acha em nenhum outro lugar, com certeza, em São Paulo. Assistir a algum curso, oficina também. Há lá espaços para oficinas, cursos e eventos. Já há até, apesar de ter apenas 3 meses, há eventos fixos, né, como o Soul Kitchen, um sarau mensal também por poetas da periferia ligados ao rap, e lançamentos muito constantemente. Maravilha. E é interessante que acabou virando um espaço de convergência, né, para autores, para essas editoras alternativas, né, editoras menores. Para a gente encerrar, você acha que é uma saída para essas edições artesanais, ou esses lugares como o Hussards, espaços como o Hussards, editoras pequenas, são saídas para quem está querendo começar na carreira literária? Você acha que é um caminho para fazer edições artesanais, ou de repente plaquetes, edições coletivas, né? Utilizar esse meio? É uma forma de chegar a uma edição, se um autor jovem? Eu acho que é um dos meios, né? Eu acho que você pode também começar por grandes editoras, não vejo problema nenhum em procurar editoras gigantes e até fora do país, né? Para mim é um projeto do que eu penso sobre literatura. Acho que o mais importante é a qualidade do que você escreve, né? Nós ganhamos no ano passado um jabuti, uma microeditora que até 6 meses atrás não tinha nenhuma sala, né? Isso mostra a qualidade do trabalho, né? Vários amigos foram finalistas dos principais prêmios com editoras pequenas e iniciantes, primeira obra, né? Nós temos um autor que foi traduzido para o espanhol já, primeiro livro, uma tiragem de 200 exemplares, né? Há espaço para tudo. Hoje as coisas são múltiplas, né? Eu sou a favor de a gente ocupar todos os espaços possíveis. Essa foi a nossa maneira, né? Maravilha, acho que você está fazendo um trabalho bastante interessante nessa, né, difusão de literatura e produção, né, que vai desde o cuidado editorial até essa visão mesmo de uma poética, né, que vai desde o design do livro até a qualidade experimental, digamos assim, do texto, né? Muito obrigado, Wanderley, pela conversa. Eu que agradeço, obrigado a você. Recebemos aqui hoje o editor, poeta e tradutor Wanderley Mendonça. O programa Observatório Literário fica por aqui. Semana que vem a gente volta com muito mais novidade. Até lá!